Eu recebo com muito carinho a competente oftalmologista, a doutora Caroline Masnak, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema. Tudo bem, doutora? Oi, Maria. Prazer sempre te receber. Prazer Opa, meu. 2 beijões. E a gente já tem um olho aqui para explicar tudo. Já temos um olhinho aqui para nos O que fazer acontece companhia. depois de 60 anos, geralmente, doutora Carol? Com o envelhecimento, a gente tem uma série de mudanças no nosso corpo, né? A gente tem alterações do colágeno, por isso a gente usa o Isotrex, né? Entre outras coisas. E essas mudanças acontecem dentro do nosso olho também. Então, temos alterações na retina, que é tecido que forra o nosso olho por dentro e é responsável pela nossa visão, é ele que capta as imagens. A retina, ela tá... É esse tecido alaranjado aqui dentro. Tudo isso alaranjado? Toda essa parte. Tá bom. A parte responsável pela nossa qualidade de visão é um pontinho que fica mais ou menos aqui, que a gente chama de fóvea. É a mácula, é uma área bem pequena, onde a gente tem a maior concentração das células de visão. É onde faz o nosso foco. Com esse pontinho? Com o passar dos anos, a gente tem uma perda da quantidade de pigmentos nessa região. Então, é normal? É natural. O problema é isso, em algumas pessoas, acontece de uma forma exacerbada. Entendi. Então, dá origem a uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que é uma perda de visão central. Então, o ser humano é guiado pela visão central, que é a visão de qualidade, é o foco. Eu olho para você, eu consigo perceber os detalhes, seus olhos, sua boca, seu nariz. Quando a gente perde essa visão central, a gente permanece apenas com a periférica. Então, imagina você com uma mancha no meio da visão. É isso que acontece com esses pacientes. Então, isso está associado a algumas pessoas de pele clara, tabagismo, seja direto, a pessoa fuma ou passivo, coitado do que tem um familiar que fuma e acaba inalando a fumaça pelo cotidiano, pelo convívio, né? E alguns fatores genéticos. Então, essa é uma das doenças que afetam os velhinhos, né? Hoje, os 60 anos já não são mais velhinhos, né? Não, eles estão super bem. A gente fala hoje de idoso, que são super idosos a partir dos 70, 80 anos. Então, a gente considera idoso a partir dessa época, né? A comparação de atividade hoje mudou muito, né? Então... E outra alteração... Pode falar, desculpa. Pode falar, então, cara. Outra alteração que acomete a gente, os idosos, né, é a catarata, como você falou. Então, dentro do olho a gente tem uma lente, que quando a gente nasce ela é transparente e fica logo atrás da menina dos olhos, da bolinha preta do nosso olho. A gente enxerga por ela é simplesmente um buraquinho, um espacinho. Eu vou tirar a córnea aqui pra gente poder ver. Então, através dela que a imagem chega aqui na retina. Com o passar dos anos, essa lente ela vai perdendo a transparência, vai ficando opaca. Então, a gente desenvolve uma opacidade que é a catarata. A catarata, que tampa a passagem de luz pro fundo do olho. E aí precisa de operação. A catarata hoje a gente ainda não tem nenhum tratamento clínico, né? Não consegue usar nenhum colírio, nenhuma medicação que tenha ação externa. Apesar de estudos inúmeros tentando resolver isso, a gente ainda não consegue chegar a nada que tenha uma ação adequada. Então, hoje a cirurgia ainda é a melhor opção para o tratamento da catarata. Fora a catarata, tem o glaucoma também. Existe o glaucoma. O glaucoma, ele afeta essa estrutura aqui dentro, o nervo óptico. O nervo óptico é o que leva a informação que é captada no olho lá para o nosso cérebro. O cérebro ele é um prolongamento do nosso sistema nervoso central, né? Então, existem diversos tipos de glaucoma, não são todos que têm a pressão ocular elevada. Então, aquela história assim, o glaucoma é a doença da pressão alta nos olhos. É verdade parcialmente, né? A gente tem diversos tipos de glaucoma, mas nesse glaucoma que é o mais comum, o que acontece? Nessa área aqui dentro do olho, a gente produz um líquido, que é o humor aquoso. Ele passa aqui por dentro, pela menininha dos olhos e enche a parte anterior do olho, que aqui tem a córnea. O local de drenagem dele é no encontro entre a íris e a parte branca do olho, a esclera. Se a gente tem alguma alteração na produção desse líquido ou na escoagem, né, no escoamento, o líquido se acumula e a pressão do olho aumenta. Essa pressão é transmitida para a parte posterior e interrompe a circulação do nervo. Entendi. Por isso que a gente vai tendo perda da visão. É como se o nervo sofresse diversos infartos ao longo do tempo. Então, a gente vai perdendo as fibras e essa conexão entre o olho e o cérebro, ela se parte. É como se eu tivesse uma televisão íntegra, uma tomada boa, mas um fio cortado. Então, não tem a comunicação de energia entre um e outro. E como que você resolve o glaucoma? Dá para resolver? Então, o glaucoma não tem cura ainda, né? Mas tem tratamento. Então, existem opções de colírio, que é para a maioria dos pacientes. O colírio resolve muito bem. A gente adequa essa pressão intraocular, controlando a produção do líquido e melhorando o escoamento dele, para que a pressão se mantenha estável e a gente reduz a evolução da doença.
Existem pacientes que precisam de cirurgias. Existem alguns tratamentos a laser que podem ser feitos em alguns tipos de glaucoma. Bom, hoje a tecnologia ela avançou muito, né? Os oftalmologistas conseguem trabalhar muito bem, né? Porque quando eu era pequena, por exemplo, não tinha nada disso. Sim, hoje a gente tem fases... não faz tanto tempo assim, viu, pessoal? Não. Hoje nós temos, assim, em fase de testes, algumas lentes de contato que têm conseguido fazer uma redução da pressão intraocular, né? Não estão disponíveis para comercialização ainda, mas são em fase finais de estudos. Então, assim, temos resultados muito bons com elas. Bom, quero chamar você que está nos assistindo, se quiser mandar alguma pergunta para a doutora Carol, 0 operadora 12 99727 6383. E a produção, ela bolaram um card aqui, prevenção e amenização das doenças oftalmológicas. Eu queria que você falasse sobre esses itens aqui, alimentação, uso de óculos de sol, medicação conforme prescrição médica, vacina, acompanhamento oftalmológico, regularmente. Então, alimentação adequada. Lembra no comecinho que eu falei da perda daqueles pigmentos? Sim. Então, a reposição desses pigmentos está diretamente linkada à alimentação. Então, alimentos de folhas escuras, então, por exemplo, brócolis, couve, entre outros. Consumo de favas, então feijão, a própria fava, né? Aquele feijãozão grandão, as oleaginosas, alimentos com fontes de beta-caroteno, então todos os alimentos com coloração amarelada, avermelhada, alaranjada, eles repõem em parte esses nutrientes. A gente não consegue uma complementação adequada para quem está doente a partir dessa fonte de alimento. Então, na prevenção funciona muito. Funciona muito bem. Se a pessoa, ela se alimentar bem a vida inteira e cuidar com hábitos saudáveis, aquele pontinho que você falou, a ele chance da gente ter alguma alteração, ela cai drasticamente. Tá, então, vai acontecer uma determinada idade. Sim, existem pacientes que têm e pacientes que não têm. O que diferencia? É difícil a gente anotar os fatores ao longo de 90 anos de vida, por exemplo, né? Mas a gente consegue perceber que pacientes que têm uma alimentação mais natural, que comem melhor, comem menos embutidos, menos enlatados, menos conservas, menos alimentos prontos, têm uma qualidade de visão um pouco melhor. O que causa má visão? Tem algum alimento? Então, acho que não deve ter isso, mas o que a gente não pode? A gente pode falar do açúcar, né? Do açúcar, que hoje inclusive é a pauta... Sim, pauta do nosso quadro de nutrição daqui a pouco. Sim. O açúcar ajuda... Por conta do diabetes, né? O diabetes é uma das doenças que mais afetam, e não só a população idosa, a população um pouco mais nova também. Normalmente em época útil, ativa, né? Pessoas que começam com o diabetes por volta do diabetes tipo 1, começa na infância, por volta dos 40 anos já tem danos visuais muito severos. E quem começa por volta dos 40, quando chegar nos 60, 70, já começa a ter algum dano relacionado a isso. Então, o controle do açúcar é importantíssimo. Outra doença que causa alteração é a hipertensão arterial. Então, controle do sal. Colesterol, hipercolesterolemia pode causar alterações da circulação dos vasos lá dentro, então pode estar relacionado. Entenda, não existe assim nunca nem sempre. É o bom senso. Bom senso, né? É o equilíbrio. Um prato bem colorido, se você comer um bolo de chocolate no final de semana, não vai ter nenhum problema. Desde que você volte para o prato colorido depois. O problema é a constância. Isso. Tudo que é exceção não faz mal. A constância que é o problema. Uso de óculos de sol ou de grau se for indicado. Óculos de sol. E aí eu vou entrar que muita gente compra óculos, às vezes na rua, e esses óculos não têm UV, né? Não, na maioria das vezes não. E às vezes vem até com um pouco de grau. Então, vai causar algum problema para o olho? O que a gente tem de histórico é assim, o paciente usa o óculos escuro, a pupila dilata, porque tem um ambiente um pouco mais escuro, então isso, teoricamente, permitiria a entrada de mais radiação ultravioleta. Isso é verdade? Isso não é? A gente não conseguiu medir a quantidade de ultravioleta dentro do olho de ninguém ainda, mas a gente percebe que existe uma passagem de raio ultravioleta em óculos não adequados, né? Então, sempre é melhor o óculos de ótica. A gente tem uma garantia quanto a isso. É um óculos que foi testado, foi avaliado para isso. Os pacientes que têm esse tipo de problema visual, de degeneração macular, têm uma indicação muito grande de diminuir a incidência de raio ultravioleta dentro do olho. Então, é importante para quem tem ou para quem é muito clarinha como você e eu e tem uma tendência maior a desenvolver esse tipo de problema. Sempre usa óculos praia, então com tem certeza, que usar, né? Com certeza. E o óculos de grau, se a pessoa tiver indicação, tem que usar. Para melhorar a visão, né? O óculos do grau, com exceção da criança, mas um adulto, ele não serve nem para diminuir nem para aumentar o grau. É para dar conforto para você enxergar. Então é muito melhor você enxergar se você tem algum grau para
por exemplo, a visão de perto, que é o que mais acomete os idosos, né? Não consegue enxergar de perto, não consegue fazer o bordado, não consegue ler o seu livro. Quando você coloca o óculos, poxa, fica muito bom. Então, é para auxiliar, não vai evitar nenhuma doença específica, mas melhora a qualidade de vida. A vista cansada eu tinha, fui operada pelo marido dela, o Dr. Luiz, que já veio ao programa. Hoje não uso mais óculos. Tô plena sem óculos, mas tem que usar se você precisa. Tem alguma necessidade. Medicação, conforme prescrição médica e vacina. Tem medicação que pode causar problema na visão? Tem. Algumas medicações cardiológicas podem causar alguns depósitos de medicação na córnea, né? Que é essa parte anterior do olho, que é a única que a gente pode transplantar, né? A que a gente consegue trocar. Então, ele causa alguns depósitos e, eventualmente, pode causar algum embaçamento visual, sim. Entendi. Né? Então, o ideal o cardiologista prescreve, tem algumas vezes que a gente não consegue trocar, então a gente monitora como é que está vendo e dá um feedback para o cardiologista. Olha, o depósito está muito grande, está começando a atrapalhar a visão. A gente consegue trocar? Consegue. Não consegue, paciência. É sempre a prioridade à vida. Né? Então, pelo menos uma vez por ano, quando você tem 60 anos mais, tem que ir ao oftalmologista. É como preventivo, né? Já vai fazer o preventivo, não tem jeito. Aí é o último acompanhamento oftalmológico regularmente. Deixa eu falar um adendo sobre a vacina ali no final. Tá bom. Né? A gente tem ainda, como população, como a vacina é um requisito para criança. O idoso tem um requisito da vacina também. Por quê? O nosso sistema imune ele é formado por diversas células. E tem uma célula de memória que dura em média 50 anos. Né? Então, quando a gente tem a vacinação, quando é pequena, essa célula é ativada e ela guarda lá a nossa memória. Por volta dos 50 anos, ela morre. E a nossa memória imunológica vai embora. Existe o herpes zoster, que é o herpes que causa a catapora. É diferente daquele que dá na boca, né? O herpes zoster é o causador da catapora. Então, se você teve catapora lá atrás, quando você chega por volta dos 50, 60 anos, o seu organismo já não lembra mais que você teve catapora. Então, se você entrar em contato com este vírus, ele for reativado, você vai ter aquele herpes no rosto. É uma situação muito dolorosa. Tem que tomar a vacina. Sim. E a gente sabe que herpes em face aumenta o risco de derrame, de AVC. Então, a prevenção a partir dos 55 anos que é o que a gente tem da vacina do herpes zoster é muito importante. Tanto para o risco cardiológico como para reduzir risco em caso de a parte ocular de cegueira, porque ele pode afetar o olho e a destruição é muito grande. Então, a vacina para o zoster é muito indicada para as pessoas acima dos 55 anos. Converse com o geriatra, normalmente a gente indica, mas pede que seja conversado com o geriatra ou com o clínico geral, para que ele possa fazer a indicação formal. Mas essa é uma indicação dos oftalmologistas para que faça esse tipo de vacina. Agora a gente tem algumas perguntas através do WhatsApp. A Norma, ó, ela usa óculos, tá vendo aí na foto? Sou Norma, tenho 62 anos e moro em São Paulo. Tenho hipermetropia e astigmatismo. Uso óculos multifocal com antirreflexo há 20 anos. Sempre achei que usando os óculos corretamente, este problema diminuísse ou estacionaria. Mas cada vez que vou ao oftalmologista, o grau aumenta. Existe algum tratamento especial para estacionar esses problemas? Nunca perguntei ao oftalmologista, mas minha mãe teve catarata e chegou a fazer cirurgia. Catarata é uma doença hereditária? Bom, ela pergunta duas coisas aí. Sim, então vamos lá. Norma, primeiro vamos falar da catarata. A catarata não é hereditária, tá? A catarata é parte do nosso envelhecimento, como o cabelo branco. Imagina um cabelo branco na sua cabeça. Ele vem com você querendo ou não, né? Com o tempo. É a mesma coisa com a catarata. O que difere em tempos de cirurgia é quem foi ao oftalmologista e tinha necessidade ou queria retirar o óculos antes, ou quem ficou um pouco mais tempo, acabou não passando, não descobriu que tinha catarata. Tá, mas pode hoje, opera, é muito mais fácil, então catarata é uma coisa que tem que desmistificar. Exatamente, a gente tinha muito medo da catarata anteriormente, né? Fazer de anestesia geral, o paciente ficava internado, ficava uma semana sem poder se mexer na cama. Hoje é uma situação bem mais tranquila, né? A cirurgia é feita com colírio, leva uma média de 7, 10 minutos, o paciente vai embora para casa usando colírio. É uma recuperação bem mais tranquila, né? Assim, não tem aquela mistificação. É uma cirurgia, então assim, temos que ter cuidados. Não é um procedimento como ir na manicure, né? A gente tem que ter cuidado pós-operatório. Tem os colírios para serem usados, tem um determinado repouso, a gente evita atividades mais pesadas, mas no dia a dia a gente consegue manter muito bem. Isso não que ela perguntou, que ela usa óculos, então, olha, há 20 anos. Isso, então. A hipermetropia, ela está relacionada ao tamanho do seu olho. Então, um olho que não cresceu tudo o que deveria crescer. Permaneceu com um grau que a gente chama de grau positivo, a hipermetropia.
O astigmatismo é uma irregularidade aqui na córnea. Então, aí, quando a luz entra, ao invés dela focar toda para um ponto, ela abre um pouco. Então, a gente forma vários pontos de chegada de luz dentro do olho. Por isso que a visão fica um pouco borrada. Sei. O que acontece? Pelo que você tem 72 anos, você tem... 62. Há uma coisa chamada que é a vista cansada, a presbiopia, a dificuldade para perto. Esse grau para perto, ele aumenta até por volta dos 60 anos, que é quando a gente chega em 3 graus para perto, né? Então, no seu caso, a gente não tem nada que pare isso, porque essa dificuldade para perto, ela já parou, já estacionou, não vai aumentar mais ainda. O que altera durante esse período a sua qualidade de visão é realmente a catarata, porque ela vai se movimentar, ela vai crescer e a necessidade de grau aumenta porque a gente precisa aumentar o foco da sua visão. Então, inicialmente, o tratamento para a sua dificuldade visual, se houver alguma indicação isso, e o melhor para dizer isso é o seu oftalmologista, se você quiser se livrar dos óculos, é uma cirurgia de catarata, se você tiver uma catarata E aí com a indicação hipermetropia, cirúrgica. astigmatismo, ela quase zera. Então, existem lentes, existem diversos tipos de lentes para isso, né? Então, existem lentes que corrigem só a hipermetropia ou a miopia. Existem lentes que corrigem a hipermetropia ou a miopia e o astigmatismo. E existem lentes que corrigem tudo isso e mais a visão para perto. Para fazer a indicação das lentes, existe uma série de exames que são feitos, a avaliação do fundo do olho é importante, porque, por exemplo, quem tem aquela doencinha lá no fundo do olho, uma alteração na retina ou do diabetes, tem contraindicação a essas lentes que corrigem perto, longe e todas as distâncias. Então, tem solução. Precisa ir no oftalmologista e ver converse direitinho. com ele, exatamente. Conversar. Deixa eu ver a próxima. Vera Alice, bom dia, meu nome é Vera, meu pai teve glaucoma e um dia antes de falecer perdeu a visão. Eu gostaria de saber como se solicita o exame que avalia o tipo de glaucoma. Então, Vera, é importante passar no oftalmologista. O primeiro exame é o fundo de olho, é a avaliação da sua pressão ocular, a avaliação do fundo do olho, para a gente poder ver como está o seu nervo, a estrutura lá dentro do olho. A partir disso, o seu oftalmologista, se ele vê alguma alteração, ele solicita os exames para acompanhamento. E são diversos exames, existe um exame para o glaucoma, né? Para saber o tipo de glaucoma, existe um exame chamado gonioscopia, que a gente avalia esse cantinho do olho, o encontro da íris com a esclera, para saber como é que é esse ângulo. É aí que a gente classifica em ângulo aberto ou ângulo fechado. E a partir daí existem diversos tipos de glaucoma que precisam ser avaliados de acordo com os outros exames. Mas ela tá falando do pai, ela falou do pai, eu acho que ela é hereditário. O glaucoma é hereditário, né? Então a gente sabe que famílias que têm alguém com glaucoma têm 9 vezes mais chance de ter alguém com glaucoma. Tá bom. Então é importante, quem tem histórico que avalie e vá todo ano, isso é importantíssimo. Desde as crianças, a gente sabe que o glaucoma na criança ele é incomum, mas ele não é inexistente. Então, se a gente tem uma história muito grave, é importante que acompanhe desde cedo. A próxima, respondemos a Norma e a Vera Alice. Deixa eu ver se... A Cidinha. Tive buraco macular na vista esquerda, fiz cirurgia de vitrectomia. Doutora, essa doença pode voltar? Tenho 65 anos, fiquei com a visão distorcida e gostaria de saber se tem como corrigir. Cidinha, o buraco macular é uma doença causada lá na retina, para as pessoas saberem, naquele tecidinho lá no fundo do olho. Aqui, Isso, no laranjinha. isso, exatamente. Naquela região central que eu falei que é a mácula, que é a fóvea, se forma como se fosse um tecido em cima, um papelzinho celofane transparente, um plásticozinho transparente. Esse plástico, ele enruga essa retina. Em alguns casos, a tração é tão grande que ela separa, ela separa as camadas da retina, então forma um buraco. Não fura o olho lá para o outro lado, não, é só uma abertura entre essas camadas. Essa região, quando ela é tratada, ela cicatriza. Toda cicatriz, quando ela se forma, ela não volta como o tecido original anterior. Por isso que você ficou com a visão distorcida. A gente não consegue reaver essa visão, infelizmente. Mesmo que a gente tentasse, por exemplo, tirar essa cicatriz, quando eu tiro uma cicatriz, eu formo outra no lugar. Então, eu vou aumentar o seu problema de visão. Ela pode voltar, você eventualmente pode ter no outro olho, tá? Nesse olho que você operou, quando a gente faz a cirurgia, a gente tira essa membraninha e tira uma membrana na parte superficial da retina, que é a membrana limitante interna. Quando a gente tira essa região, praticamente inexiste a chance de a gente ter um retorno dessa doença nesse olho, mas eventualmente você pode ter no outro olho, principalmente se você tiver diabetes, né? É um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento. Tem que fazer acompanhamento mesmo. Tem que acompanhar sempre.
Vou agora dar os contatos da doutora aqui para vocês entrarem em contato diretamente. Doutora Caroline Masnack, oftalmologista. A clínica é Iovale. Você pode dar o Facebook, tudo direitinho? Pode, isso aí. É o Iovale. Certo. Só Iovale, aí você já acha. E o telefone para contato é 0 operadora 12 2103 3800 e o WhatsApp é 0 operadora 12 981 24 19 19. É isso, doutora? Isso mesmo. Então, quem quiser ir pelo Iovale, é bem fácil também mandar mensagem, né? Muito obrigada, doutora Carol. Manda um beijo pro pessoal da Iovale lá, que eu adoro o pessoal da clínica. Eu me operei lá e eles são muito, muito, muito competentes.